Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Valéria, sou nutricionista na Coordenadoria de Alimentação Escolar. A conversa hoje, o tema da nossa live é aleitamento materno, benefícios e experiências. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os educadores, educadoras, equipe gestora, equipe de alimentação, apoio, limpeza, toda a comunidade escolar, a todas as famílias, a todos que estão nos assistindo, em especial também a equipe da assessoria de comunicação, da Secretaria Municipal de Educação, com todo esse apoio para que isso acontecesse, a Michele Alonso, nossa intérprete de Libras, muito obrigada, por tornar esse evento acessível, e a toda a equipe da Coordenadoria de Alimentação Escolar, assim como a toda a equipe do SEI, Padre Manuel da Nóbrega, e eu vou falar rapidamente aqui. Então, quem vai participar dessa conversa conosco é a Giovana Luizzi, ela é nutricionista também lá na coordenadoria, né, Giovana? E a Cassiana Cali, que é coordenadora pedagógica lá no SEI Padre Manuel da Nóbrega. Então, sejam todas bem-vindas. Querem dar uma palavrinha primeiro, Giovana? Queria agradecer muito, por estar participando dessa live, desse momento, dessa fala em relação ao aleitamento materno. E já de antemão agradecer a participação aí também da Cassiana, que com muito carinho atendeu a nossa solicitação e está aqui com a gente nesse momento. Boa tarde, eu quero agradecer o convite da Giovana e da Valéria, que é um prazer compartilhar uma rede com vocês a experiência que a gente tem lá na escola. Tá certo. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria falar um pouco do porquê também que nós estamos aqui, Nós estamos em agosto, para quem não sabe, esse é o Agosto Dourado, é um mês onde mundialmente são feitas ações em prol do aleitamento materno. Esse tema ele está presente o ano inteiro na educação, na saúde, mas agosto é um mês especial. E essa semana que nós estamos, a primeira semana de agosto, ela é chamada de Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, é um momento em que são intensificadas as ações em prol do aleitamento materno, E tem uma associação internacional que todo ano coordena, estimula essas ações ao redor do mundo, e o tema desse ano é o aleitamento materno para um planeta mais saudável. E é um tema que é muito atual, se nós pensarmos, porque a gente fala, o mundo é tão grande, mas, ao mesmo tempo, a gente descobre que ele é tão pequeno, Essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia, isso, com certeza, mexeu com a vida de todo mundo, ao redor do planeta. E trouxe uma maior vulnerabilidade, principalmente para as nossas crianças, que está sofrendo com a doença, uma família que está sofrendo com esse... O aleitamento materno, ele é uma forma de proteção, O leite materno, ele traz uma série de benefícios para a saúde dessa criança, ele estabelece vínculo, com essa mãe, com essa família, ele não tem custo. Então, se você pensar, numa família que está aí passando por uma situação financeira desfavorável, pais que perderam o emprego ou que tiveram a renda diminuída, a gente contar com leite materno, pensar no aleitamento materno, é uma forma de ajudar essa família
e de proteger essa criança, né? E para que isso aconteça, são necessárias ações, tanto dos indivíduos, né, sociedade civil, organizações e governos, de um modo geral. E qual é a parte, né, dos governos? Políticas públicas. Então, pensar políticas que protejam e incentivem o aleitamento materno. Isso vai desde uma licença maternidade prolongada para a mulher, uma licença maternidade para o pai, para o companheiro, para que ele possa acompanhá-la, fornecer, dar condições do sistema de saúde, ter profissionais para atender essa família, né, desde o pré-natal, falar sobre aleitamento, tirar dúvidas, buscar resolver eventuais problemas de saúde, enfim, que possam ter. Isso tudo é função do governo e função nossa, enquanto cidadãos, cobrar, né, para que isso aconteça. O aleitamento materno tem que estar em todos os espaços da sociedade, dentro das casas, dentro da saúde, dentro das escolas, né, que hoje é a nossa casa. Então, nós gostaríamos de contar para vocês um pouquinho do que acontece, como é feito o aleitamento materno na rede municipal de educação e compartilhar algumas experiências de uma unidade que faz um trabalho muito bonito. E como política pública, né, nós estamos dentro do Programa Municipal de Alimentação Escolar. A Coordenadoria de Alimentação Escolar é responsável pelo programa, e dentre as várias ações que nós temos uma campanha que se chama Sei Amigo do Peito, que é responsável por promover o aleitamento materno, dar apoio às unidades para que isso ocorra, né? Eu vou pedir para a Giovana contar um pouquinho desse começo, do que é nossa campanha. Por favor. Microfone. Então, a campanha Sei Amigo do Peito, né, ela tem o intuito de divulgar, né, os seis que apoiam o aleitamento materno, né? Então, é uma forma, é um reconhecimento, né, aos seis que trabalham na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, foi com esse intuito que a campanha foi criada, né? E nós estamos caminhando ano a ano, né? Nós temos tido aí uma visibilidade maior, vocês têm tido maior interesse em participar da campanha, né? Muitas vezes o SEI até faz um trabalho muito interessante de apoio ao aleitamento materno, mas acaba não fazendo a inscrição para a campanha, né? Perdendo o prazo de fazer a inscrição, ou se sentindo, não, acho que eu não estou apto, né, a concorrer para ganhar esse selo, e acaba deixando de participar, né? Então, muitas vezes a gente tem ali um total de unidades que foram contempladas com o selo, mas é que aquilo não é real, né? Muitas vezes o número de unidades que fazem o trabalho de incentivo é muito maior, né? Isso a gente tem conhecimento. Eu acho que se a Ana Carla quiser colocar o slide, né? O primeiro slide. Então, para vocês entenderem, né, um pouco como se deu o início de tudo isso, né? Em 2014, foi feita uma pesquisa com as nossas unidades da rede, né? E porque nós constatávamos realmente a baixa continuidade do aleitamento materno dos bebês que frequentavam os SEIs, né? E a gente acabava percebendo que isso se devia ao fato das famílias entenderem, né? E culturalmente, por muitos anos, foi colocada a questão de que para que esse bebê ou essa criança, né, ingressasse no SEI, que ele não deveria estar sendo amamentado, né? Ele não estaria dentro desse processo mais, né? Que ele já teria que estar recebendo um substituto do leite materno.
E, muitas vezes, a gente também percebeu, através da pesquisa, né, e também na prática, né, a gente tinha a percepção da falta de incentivo por parte dos próprios educadores, por desconhecimento, né, e por toda essa bagagem de não perpetuar o aleitamento após o ingresso desse bebê e criança no seio, e não havia esse incentivo por parte dos educadores, tá, para que isso se propagasse. E com a pesquisa, a gente percebeu que existia uma demanda, né? Por quê? 24% dos SEIs relataram, né, que pelo menos uma mãe estaria interessada em manter a amamentação. Então, havia esse interesse, né? Existia esse interesse. E 21% dos SEIs relataram realizar ação ou projeto de incentivo ao aleitamento materno no SEI, né? Para que houvesse a continuidade desse aleitamento após o ingresso desse bebê ou criança dentro das nossas unidades. Pode passar. Quer complementar alguma coisa, Valéria? Então, aí a partir daí, dessa pesquisa, nós, enquanto coordenadoria de alimentação, pensamos, né, poxa, a gente precisa também mudar a nossa prática, porque até esse momento, o nosso cardápio, o nosso esquema alimentar, ele não previa aleitamento materno, né, não previa oferta do leite materno, era algo que para nós também não era comum. Embora todos os guias, comunidade científica e da saúde incentivassem, como fazem até hoje a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois, pelo menos, até os 2 anos. Então, foi uma mudança de paradigma para a coordenadoria também, né, para o seu modo de fazer, de trabalhar a alimentação dessas crianças, proporcionar a possibilidade de que houvesse o aleitamento materno, fosse com a mãe indo até a unidade ou ela mandando leite congelado, né? E para tudo isso acontecer, nós criamos, então, dentro da coordenadoria, um grupo de trabalho chamado Aleitamento Materno, do qual eu e a Giovana fazemos parte, né? Tem mais 3 nutricionistas que fazem parte, para pensar essas questões, né? Então, como nós poderíamos incentivar o aleitamento materno dentro dos centros de educação infantil, dentro das unidades escolares, né? Como que a gente poderia ajudar a comunidade escolar a receber essa família, a receber essa mãe? Então, a partir desse grupo de trabalho, nós começamos a ter ações, né? Temos ações em vários segmentos, mas temos 3 grandes áreas, vamos dizer, de atuação, né? Que são as formações. Giovana, quer falar um pouquinho das formações? Então, essas formações, né, elas tiveram início em 2016, e nós tivemos uma participação muito grande, foram mais de 3.000 participantes nessas formações iniciais, né, que abordavam o assunto em relação ao aleitamento materno para todos os SEIs da cidade, né? Então, nós conseguimos fazer essa ação em todas as diretorias regionais de educação e, por isso, conseguimos contemplar um grande número de participantes nesse evento, né, com esses eventos, na verdade. E daí em diante, né, nós iniciamos a organização de seminário, né? O primeiro seminário foi em 2017, com a participação de 173 participantes, né? E aí nós já estávamos aí com o nome, né? Somos Amigos do Peito, né? Para esse seminário. Em 2018, houve o segundo seminário, com a participação de 361 participantes. E o ano passado, nós fizemos já o nosso terceiro seminário, né? E conseguimos contemplar um número maior de participantes, né? Num espaço que possibilitou aí que 493 pessoas, né, acompanhassem esse seminário
e pudessem receber as informações, né? E a gente sempre lembra desse seminário, né? Na participação presentes nesses seminários estão os profissionais da saúde, né, que abordam o assunto, as nossas unidades, relatando e contando sobre suas experiências, as suas vivências dentro da sua realidade, da sua comunidade escolar, né? Então, eles são bem enriquecedores, né? Trazem muitas informações. Acho que pode passar. E quer que eu... Outra grande frente de atuação que nós temos, né, em paralelo com os seminários, que é um momento ali de troca, de conhecimento, de experiência, nós temos nossos materiais orientativos, né? Esses materiais, eles surgiram da nossa necessidade de ajudar, né, a unidade escolar, e também muito veio da própria rede, né? Então, a comunidade escolar informava para a gente, informa até hoje, né? Quais são as necessidades delas, né? O que aquela equipe precisa, que tipo de informação ela quer, tanto para ela quanto para ela usar para a família. E aí, a partir daí, nós fomos desenvolvendo os materiais. Então, nós temos materiais orientativos, temos materiais tem uma linha mais de sensibilização, e temos materiais mais técnicos, né? Vocês podem acessar o site que está aparecendo aí na tela, vocês têm acesso a todos esses materiais. Então, a ideia é que eles sejam dinâmicos, né? A nossa ideia é sempre construir, aprimorar isso que a gente tem com a ajuda da rede, né? A partir da demanda da rede, a gente consegue fazer. Os vídeos que nós fizemos, né, como eu falei, a gente começou, né, nessa linha mais de sensibilizar, né, que é esse primeiro vídeo sobre acolher e amamentar. Temos um vídeo mais técnico para a unidade, que é o manuseio do leite materno no Centro de Educação Infantil, e o nosso último vídeo que fala sobre os eixos da campanha. Né? É isso. E aí eu aproveito para perguntar para a Cassiana, contar um pouquinho da sua experiência na unidade. Vocês usam esses materiais? Como é isso para vocês? Valéria, eu queria voltar um pouquinho quando você falou dos paradigmas que foram mudando com o manual. Então, o manual que a gente tinha falava da alimentação um pouco mais, muito mais cedo, né? E isso atrapalhava um pouco a ideia da amamentação, porque a gente sempre teve muito ligado que a introdução alimentar, ela barrava ou era o momento de cessar a amamentação. Então, quando esse novo manual chegou na escola, ele deu um fôlego para a formação. Então, a gente conseguiu conversar melhor com as educadoras, com a equipe como um todo e com as famílias, porque a gente tinha um documento que incentivava e nos amparava. Então, não era uma fala só nossa da escola, mas era um movimento da rede, né? Então, isso foi muito importante, essa mudança, e essa mudança se refletiu na cozinha, em todo o processo que é receber esse leite, se for congelado, ou de receber e acolher essa família, né? Aí, sobre esses materiais de orientação, a gente usa dentro da escola, tanto na conversa com as educadoras, quanto com as famílias. Então, a Giovana faz esse trabalho com a gente, e em janeiro a gente recebe as famílias antes do processo de matrícula, né? Dentro do processo, e ela tem uma conversa sobre o aleitamento, que é muito importante para essa família se preparar, porque tem uma concepção na sociedade que a criança que entra na escola não pode mais ser amamentada, que o ingresso é um requisito, entrou na escola, não amamenta mais, não recebe mais o leite materno, e a gente tem construído junto com ela
essa percepção de que uma coisa não se relaciona com a outra. Pelo contrário, né? Isso favorece o ingresso da criança, ela se torna uma criança mais segura, porque ela tem esse acompanhamento, né? Porque a gente concebe o recebimento do leite materno não só como alimento, né? Como um alimento físico, mas todo um processo de acolhimento, de um outro espaço, mas com o mesmo alimento. Então, tudo que ela puder trazer do cotidiano dela, faz com que ela tenha um ingresso muito mais tranquilo, né? Então, a gente fala isso dos materiais, né? Que ela pode trazer, e se ela vier com um alimento que ela já conhece, já consome, se torna muito mais fácil. E isso é fundamental, né, Cassiana? Porque a gente fala, a escola não é só um espaço de aprender, é um espaço de acolher, né? E como você falou, o leite materno ele tem tudo a ver com isso, de acolhimento, né? E você contou para a gente mais cedo até que a história na sua unidade começou antes até desse trabalho que nós começamos lá em 2016. Você quer contar um pouquinho disso? Como foi? Então, a gente sempre teve, né, porque legalmente todos os funcionários têm, né, esse período de aleitamento, e todos os funcionários sempre optaram, as funcionárias, por sair mais cedo ou entrar mais tarde. Só que em 2016, uma TE, que eu até conversei com ela, né, ontem, quando eu recebi o convite, eu falei, vou ter que falar de você, né? Ela falou, não, tudo bem, pode falar. Ela chama Cristina, ela é auxiliar técnica educacional, então ela faz parte da equipe, e ela falou, não, eu quero amamentar meu filho, que também frequentava o SEI, dentro do horário de que ele precise do leite. Então, eu não quero sair mais cedo, não quero entrar mais tarde, eu quero oferecer o meu leite no horário que todas as crianças recebem. Então, era no meio do período, e a gente compreendeu isso, né? Que a criança que recebe o leite materno, ela tem que receber no horário junto com os outros, senão ele teria que tomar fórmula se ela fizesse um horário diferente. Então, a gente começou a compreender que o movimento de aleitamento é muito maior do que isso, né? É dizer que o leite materno, ele é importante o tempo todo. Então, não é só quando é possível, mas tem que ser bom o tempo todo. A gente tem que criar condições favoráveis para que ele seja possível na rotina escolar, né? Então, com isso, em 2016, a gente começou a repensar algumas coisas. Veio a formação em 2017, a gente sempre teve representantes, e em 2018 a gente recebeu o selo e começou a se engajar de fato, né, nesse trabalho que vem sendo aprimorado, né? A gente está num percurso de aprimoramento. Porque eu só dois lados da comunicação. Desculpa. Imagina, pode falar, Giovana. Já tem alguns anos, né, que a gestão do SEI, Padre Manuel da Nóbrega, me convida para participar das reuniões com as famílias antes do início das aulas, né? E isso tem sido muito importante, porque a gente tem esse momento, esse contato com eles, aí a gente aborda a questão da alimentação escolar, né? Divulga, né, que o SEI é um SEI amigo do peito, né? Que ele já foi contemplado por 2 anos, né, com o selo, e aborda em que momento vai acontecer a introdução alimentar, complementar, né, como ocorre essa alimentação dentro do SEI. Então, essas informações são importantes para que os pais, né, as famílias, se sintam confiantes e seguras, né? E entendam como também vai acontecer essa amamentação, né? As mães têm muitas dúvidas em relação à ordenha do leite materno, né? E muitas vezes elas têm receio, como que elas vão fornecer um leite ordenhado se o bebê ou a criança vai receber em vários horários aquele leite ordenhado, como que ela vai fazer, né? E existe todo um trabalho, né, da unidade, muitas vezes, e outras unidades também fazem isso, né? É importante a gente lembrar. Muitas unidades nos convidam, né, para que a gente faça essa reunião
ou individualmente, ou muitas vezes quando sabe que já tem mais de uma mãe que vai fazer o processo, né, de ordenha desse leite para levar para que ele seja oferecido durante a permanência desse bebê, dessa criança no seio, a gente faz todo o processo de orientação, né, que é de extrema importância, né, a gente fornece o material orientativo, né, e nele é construída uma relação e isso vai se fortalecendo. A família se sente acolhida, né? E a gente consegue estabelecer se ela não vai levar o leite ordenhado para todos os momentos, né? Deveria, todos os horários, a gente consegue organizar individualmente. Tem algum horário que você consiga estar presente no centro para amamentar, né? E então, com isso, a família se sente acolhida e consegue entender como que a gente vai fazer com que isso funcione realmente, né? Então, a gente consegue ir tirando essas dúvidas e organizando isso. Eu acho que é bem importante. Que a Cassiana falou que é muito importante, né, do aprendizado. Acho que o aprendizado ele é dos dois lados, né? E ele é constante mesmo, porque é isso. Aprende o SEI, a unidade, né, com o seu dia a dia ali, aprende aquela família, ouvindo vocês, ouvindo o nutricionista. Isso que a Giovana falou é muito importante, porque as unidades escolares, elas têm um nutricionista, supervisor, que cuida do programa de alimentação escolar, né? Então, as unidades têm total liberdade para contar com esses nutricionistas, né? E aí, a partir daí, a gente consegue ter bons trabalhos, atender bem, atender melhor a rede, né? E aí, a campanha, ela veio como uma forma, né? Nós buscamos uma forma, então, de mostrar para essas unidades quão importante é esse trabalho, né? De reconhecer esse trabalho. E daí veio o selo, né? E para as unidades receberem o selo, tem uma série de critérios, a gente lança a campanha anualmente, esse ano em função da pandemia, né, que nós estamos vivendo, as unidades fechadas, infelizmente, não podemos fazer, mas as unidades preenchem um questionário e tem alguns requisitos que elas têm que responder, né? Vou pedir para você colocar o próximo slide, por favor, para a gente mostrar. São os 3 eixos fundamentais da campanha, né? Nós estávamos falando das ações de incentivo, então a ação de incentivo vai desde o nutricionista, né, supervisor, que vai lá na unidade ajudar, apoiar, até a divulgação de material para que as unidades escolares usem, e, né, o nosso grande momento aí de incentivo é o selo Ser Amigo do Peito. Então, como nós estávamos falando, né, tem 3 eixos, onde a escola ela tem que desenvolver ações, né, no eixo família, ou seja, desenvolvendo ações que acolham e incentivam as famílias no ato da matrícula, e em outros momentos, sobre a manutenção da alimentação. Tem o eixo equipe, né, onde existe uma orientação e um envolvimento de toda a equipe do Centro de Educação Infantil nas ações de apoio ao aleitamento materno, e o eixo ambiente, onde cabe à unidade organizar os momentos, os ambientes e materiais para acolher e favorecer o aleitamento materno. Né? É importante lembrar que quando nós falamos de ambiente, para receber uma mãe, receber uma família, nós estamos falando de todos os espaços, né, do Centro de Educação Infantil, onde essa mulher, essa família, ela se sinta confortável para amamentar, né? E a partir daí, uma vez que a unidade consegue preencher pelo menos 50% desses requisitos, ela tem, então, direito a receber o selo, né, que é o nosso reconhecimento da Secretaria Municipal de Educação, pelo trabalho que eles desenvolvem.
Coloque o próximo slide, por gentileza. Esse é o último dado que nós temos, que é o da campanha do ano passado. Desde 2017, então, 17, 18, 19, nós tivemos um número crescente, né, tanto de unidades inscritas, quanto de unidades que foram contempladas, né, com o selo, esse do ano passado, e todas as diretorias regionais de educação, né, que são essas micro-regiões de São Paulo, onde estão distribuídas as unidades escolares, todas participaram e todas foram contempladas, né, em alguma medida. A Giovana, a Cassiana querem falar alguma coisa? Cassiana, quer falar como foi a experiência de vocês em relação ao selo? Então, a gente tem esse trabalho, mas ele foi intensificado com o selo. Então, em 2018, a gente recebeu uma nova direção, né? E daí, com isso, o selo, ele tem você fala do questionário, mas ele tem esses requisitos que, quando a gente não consegue atender todos, a gente busca como meta. Então, a gente vai preenchendo, né? São várias fases, então tem o primeiro questionário, depois tem outro. Então, a cada resposta, a gente vai vendo o que a gente precisa melhorar. Então, isso vai traçando um panorama de etapas, né? Então, não é de um dia para o outro que a gente recebe uma mãe com esse desejo e, de repente, a gente tem outras, né? Então, a gente vai fortalecendo o convite. Então, a gente, em 2018, recebeu uma mãe que já trouxe a proposta do leite ordenhado, né? Acho que tem uma pergunta, o que ordenha, né? Então, a gente tem duas formas de receber, da manutenção do aleitamento materno. Uma, a mãe traz todos os dias o leite ordenhado, precisa ter alguns requisitos, né, para a gente receber, ele precisa ser congelado, enfim, no material informativo, né, de vocês tem tudo isso. Mas são requisitos que muitas vezes causam frustração, né? Porque quando a criança é muito pequena, é um volume muito grande de leite, né? São 5 refeições e nem sempre o tempo que ela permanece em casa, ela consegue preparar tudo isso. Então, a gente sofre, né? A gente trata como um líquido muito precioso, a gente sofre quando ele não chega congelado. A gente olha para a família e fala assim, a gente vai ter que devolver, infelizmente. Então, isso vai causando uma frustração. Então, a gente foi... Agora, este ano, em 2020, a gente tem uma outra abordagem. A gente fala assim, venha, né, venha dentro das suas possibilidades amamentar. Então, a gente sempre fala assim, ó, chega um pouquinho antes, oferece, né, amamenta na entrada. A gente não tem espaços específicos, como você falou, mas a família acha um espaço, né? A gente até convida para alguns, mas normalmente elas não querem, porque elas já se encontram ali, a gente tem um banquinho na área externa, e a espera é coberta, elas já sentam e já ficam lá conversando, fazendo trocas e amamentando. E daí, com isso, a gente garante da entrada. Algumas mães trocaram o horário de almoço para poder vir no horário de oferecimento do leite, né? Que a gente tem logo após o horário de descanso, então elas negociaram, porque elas trabalham perto, e elas vêm, e isso é um trabalho maravilhoso de equipe, né? Porque a gente vai lá e pega a criança na sala e a gente fala assim, e leva para a mãe. E quando a gente devolve para a sala, que é o nosso medo, né? De a criança chorar demais, enfim, a professora sorri e fala assim, ele mamou bem? Então, é toda uma equipe trabalhando em prol disso, né? Então, a mãe liga e fala assim, hoje eu não vou poder ir. Daí a gente fala, mas tem certeza? A gente espera um pouquinho. Então, a professora também se mobiliza para, quando ela recebe o leite de todas as crianças, não dá para aquele que é amamentado, porque a fórmula ela é a última opção. Então, ela pergunta várias vezes, essa mãe não vem hoje? A gente pode esperar mais um pouquinho, né? Então, eu pego ele no colo, outra pessoa pega, e a gente vai criando essa expectativa para que se realize a amamentação, né? E a família vai percebendo esse esforço nosso e a gente, nesse horário, né, do horário do leite, a gente tem muitas mães participando, né? E elas se encontram, conversam, mães de outras idades, né? Como equipe é um ganho enorme.
É muito bom, muito bonito ouvir isso, né? Que tem... Eu me emocionei também. Desculpa, mas... Que tem que estar todo mundo, imagina, que tem que estar todo mundo envolvido e realmente sensibilizado. Acho que essa é a palavra-chave, né, para todo esse processo. Tem que entender a grandiosidade desse processo, né? Como você falou, o leite materno ele não é só alimento, né? Ele é cuidado, ele é carinho. Então, as repercussões disso nessa criança, nessa família, isso é muito importante, né? Você pensar no futuro, né? Como eu falei lá no comecinho, né? Que o amamentar é criar laços também. Então, você consegue ter, e isso tem pesquisas científicas mostrando, né? Uma criança amamentada, ela se torna um adulto mais seguro, mais produtivo para a sociedade. Então, assim, isso é muito bom. Isso faz bem para a família, faz bem, né, para nós, enquanto estamos ali vivendo, né? E faz bem para o planeta. Então, é muito importante a gente continuar com isso, né? Eu vou pedir para colocar o próximo slide, por gentileza, que eu queria falar um pouquinho sobre ele, que eu falei que nós temos, assim, né, felizmente, um crescente aí, né, em relação às unidades, quando a gente pergunta se existe alguma ação ou projeto na unidade de incentivo à manutenção do aleitamento materno, né? E a gente vê os números crescendo e ficamos muito felizes com isso, né? Porque a gente entende que tanto o nosso trabalho está dando frutos, quanto o compartilhar as experiências também é super importante para que esses números cresçam, né? Então, a partir do momento que você consegue divulgar material, que você consegue fazer um seminário, né? Como nós temos feito, onde existe ali uma troca de informação, e muito mais, eu acho, até do que o que nós levamos, né? A troca de experiência entre as pessoas que estão ali, né? Vocês viram, quase 500 pessoas no último seminário, e as pessoas se conversam, trocam experiências, né? E isso faz com que esse movimento cresça cada vez mais, né? Então, acho que isso é uma alegria muito grande para nós, para toda a rede, né? Enquanto funcionários da rede, que a gente fala, nós somos sim da rede, nós somos de educação. Então, é muito importante, né, que haja isso, essa sensibilização, essa sensibilidade por parte de todo mundo, né, que está participando. Giovana, quer falar um pouquinho? Oi. Então, esse resultado, né, que a gente vai apresentar agora, na verdade, ele faz um comparativo já com as pesquisas dos anos anteriores, né? Então, é bem interessante essa informação. Então, quando a gente faz o levantamento com a unidade, né, se existe alguma ação ou projeto na unidade de incentivo à manutenção do aleitamento materno durante a permanência desse bebê e dessa criança no seio, né, a gente percebe a evolução desses resultados, né? Então, isso demonstra que cada vez mais as nossas unidades estão envolvidas e engajadas, né, nesse processo, né? Então, nós estamos evoluindo muito bem, se a gente for observar, né? Em 2014, nós tínhamos 21% de unidades que estavam nesse processo de incentivo e estabelecendo projetos. Em 2017, nós já tínhamos 35%. 2019, 44%. E esse ano, nós conseguimos realizar a pesquisa, né? A pesquisa teve início em março, e ainda nós mantivemos o nosso formulário aberto até o início de abril, apesar das circunstâncias, né? Então, as unidades podiam relatar, né, o que estava acontecendo e o que aconteceu ali no início deste ano. E nós observamos aí que 61% estavam, né,
desenvolvendo ações e projetos dentro da unidade. Então, é assim, um orgulho muito grande a gente conseguir apresentar esse tipo de resultado que demonstra o quanto nós estamos evoluindo, né? O quanto as unidades educacionais estão se envolvendo dentro desse assunto, dentro desse tema, e até trazer aqui uma lembrança de que mesmo nessa situação que nós estamos, no momento de pandemia, a gente tem recebido vídeos, materiais que as unidades educacionais estão elaborando para divulgar para essas famílias, para a comunidade escolar, a questão do aleitamento materno, né? Então, assim, é extremamente gratificante a gente perceber o quanto isso está sendo incorporado como algo importante, grandioso, né? Para as nossas unidades. E lembrar sempre, né? Até em relação à questão do plano municipal pela primeira infância, que ele estabelece, dentro dos eixos, né? Ele traz a questão da importância de fortalecer o programa do aleitamento materno dentro dos centros de educação infantil. Então, eu acho que isso realmente reflete um resultado do trabalho que as nossas unidades educacionais estão desenvolvendo, estão se empenhando para que isso ocorra grandiosamente, né? E, assim, da mesmo modo que a gente viu a Cassiana ali, com emoção, com orgulho, né, relatar como isso está acontecendo dentro da unidade, né, o número de mães que estão indo amamentar, todos os casos, e valorizar esse contexto é muito importante e grandioso. E muitas escolas relatam isso com esse orgulho que a Cassiana relatou para a gente, né? É uma pena a gente estar numa live e a gente não poder olhar para o rosto, né? Que eu acredito que tem outras pessoas com esse brilho nos olhos, porque sabe do trabalho que faz, né? Ou mesmo as famílias que estão nos ouvindo foram recebidos carinhosamente, acolhidos pelas nossas unidades educacionais e, com certeza, sentem, né, essa emoção e esse orgulho. Acho que está no mudo, tá? Desculpa. Vou pedir para passar o próximo slide. E aí, pensando nisso, né, que nós estamos comentando, então essa foi nossa pesquisa, e aí, entre essas ações, que está no próximo slide, a gente também quer saber quais são as ações, né, quais são os projetos que as unidades desenvolvem. E aí, desculpa, eu deixei de mandar um slide. Nós queremos saber quais são as ações, os projetos, né, que as unidades desenvolvem. E eles responderam, né, para a gente que os dois principais momentos ali onde acontece essa orientação, esse acolhimento, é realmente no momento da matrícula e depois em reuniões, né, ao longo do ano, reuniões de pais, de famílias. E, fora isso, as unidades utilizam, né, os nossos materiais, usam materiais de fora, conta com apoio do nutricionista, enfim. As unidades, cada uma, ela vai usando as estratégias, né, descobrindo ali, junto com a sua comunidade, qual a melhor forma, qual a melhor estratégia, né, de fazer esse trabalho de apoio, de incentivo. Giovana, quer falar mais alguma coisa? Cassiana? Cassiana, quais as estratégias que vocês usam lá? Você começou a falar um pouquinho, né? Você falou que fazem na matrícula. E o que mais, assim?
Então, a gente faz na matrícula, junto com a Giovana, né, na primeira conversa, em janeiro, né? Até antes, né, um pouco, porque tem algumas famílias que ainda ficam na dúvida se vão matricular ou não, tem a vaga, mas ainda ficam na dúvida, né? Sobre toda uma questão de vínculo, de recepção, de acolhimento, e a gente consegue, em grupo ali, junto, em parceria com a Giovana, fazer um acolhimento que as famílias se sintam seguras, né? Então, a partir disso, depois da matrícula, a gente vai questionando se ele é amamentado ou não, se a criança é amamentada ou não, e a gente incentiva isso dando os documentos, né? Falando assim, ó, tem essas instruções, você pode fazer desse jeito, dando várias possibilidades, né? De vir amamentar, de trazer o leite, a gente vai conversando o que fica melhor, o que é possível, e a gente reafirma, né, a necessidade ou a urgência da criança continuar com esse vínculo, com a amamentação, seja em qualquer idade. Então, a criança que entra no B2, no mini grupo, a gente fala do mesmo jeito, né? Então, para quem não sabe, assim, ele atende até 3 anos, 4, então, de 0 a 4 anos, a nossa conversa é sempre a mesma, né? Da importância desse aleitamento. E aí eu comentei com a Giovana, né? Então, este ano a gente tem fortalecido, e em fevereiro a gente fez, durante o período de adaptação, uma reunião com as mães, a partir do convite das professoras. Elas convidaram e eu fiz a reunião. Na verdade, eu mediei, chorei do mesmo jeito, né? Porque todas as mães se reuniram, que amamentam, então as muito novas, esse ano a gente recebeu crianças de 3 meses, 2 meses, então muito novas, então que as mães estavam muito inseguras quanto à amamentação, porque ainda era um processo de adaptação, era uma amamentação muito inicial, e mães que as crianças com 3 anos, falavam, não, é assim, no começo é todo assim, é bem difícil, mas continua, então uma foi apoiando a outra, e muito questionando, falou assim, não, tá bom, seu filho tem 1 ano, e como que é quando tem 1 ano? Eu tenho leite suficiente? Daí outra chegando lá, falando, não, mas eu acho que eu já não tenho leite suficiente, que já não sustenta ele, e a gente vai conversando, foi mediando, a gente vai conversando, e a gente tem verificado no SEI, acompanhado essas crianças que são amamentadas, que elas ficam muito menos doentes, né? Assim, não posso dizer que elas ficam imunes, mas assim, elas não sofrem processos de internação, né? Então, a gente vai conversando nas formações junto com os professores, falando, então, tudo bem, ele fica doente porque não dá para ficar imune aos vírus, bactérias, enfim, mas qual é a resposta imunológica dele, né? Como o corpo dele responde? Ele estava na mesma sala que 3 foram internados, ele não foi internado, ele ficou doente, afastado, se tratou e retornou. Então, a gente tem esse olhar, falando, vamos incentivar, porque é bom para a criança, bom para a família. Daí eu faço essa conversa com as famílias também, né? Falando, você amamentou quanto tempo cada um dos seus filhos? E elas relatam que os filhos mais novos, elas amamentam mais tempo. E daí elas fazem esse comparativo, que as crianças, as mais velhas, tiveram internações, tiveram doenças mais graves, né? Então, porque a gente fala bastante das vantagens da amamentação, no fortalecimento desse sistema imunológico, e a gente vê na prática no SEI, né? No SEI no SEI Padre Manuel da Nóbrega, a gente vê isso acontecendo, né? Com o número crescente de famílias aderindo, muito mais, né? Então a gente tem bebês mais felizes, mais saudáveis, né? Então é um ganho para todo mundo. Com certeza, né? E isso que você está falando em relação à saúde da criança é muito legal, muito importante de ouvir, porque é algo que assim a gente não consegue, enquanto serviço de educação, mensurar, né? Mas a gente fala, a gente sabe que esse é um dos benefícios que as unidades percebem, elas relatam isso para a gente, né? Essa melhora na saúde das crianças. Então, isso é muito importante, muito bom de ouvir. Giovana gostaria de acrescentar alguma coisa? Senão nós vamos partir para as perguntas. Tem algumas perguntas do público. Acho que podemos ir para as perguntas. Então, vamos lá. Nossa equipe de apoio, por gentileza. Ó. O que vocês sugerem para que os educadores não culpabilizem o fato do bebê mamar no peito como uma dificuldade para o acolhimento e adaptação dos bebês no seio? Quer que eu responda?
Pode responder. Eu estava aqui pensando como falar, mas acho que você que está na prática pode responder. Então, eu posso dizer para a Milena que é na prática mesmo. Então, eu já tive esse discurso também, achando, né, que a gente sempre atrela assim, a recusa alimentar, o choro excessivo, a isso, mas a gente, hoje eu vejo assim, que o bebê mais seguro é um bebê que é amamentado, né? Então, a gente tinha muito medo de retirar esse bebê da sala durante o turno, durante o horário de atendimento, ele ser amamentado e voltar para a sala. Daí ia ser aquele choro, mas ele vem alimentado de várias formas, né? Como eu falei, não só fisicamente, mas ele teve aquele colo, ele aprende muito mais rápido do que a gente, que o dia que a mãe não pode vir, tudo bem também, ele não vai chorar porque deu aquele horário. Eu acho que a gente tem que estar seguro do trabalho que realiza, porque se a gente fica com esse discurso de que isso atrapalha ou não, a gente tem que tentar na prática, né? A gente tem que incentivar as famílias e ver no que acontece, né? Isso não é de um dia para o outro, então são anos, né? Desde 2018 que a gente tem esse fortalecimento maior, então são quase 2 anos nesse processo, né? E daí agora que a gente está vendo assim com muito mais clareza do que antes. E aí eu aproveito para contribuir, assim, Milena, nós, da nossa parte, né, enquanto coordenadoria, enquanto nutricionistas, nós ouvimos muitos relatos mesmo, né? Assim como eu falei da questão da saúde, que é algo que a gente não consegue mensurar, mas também a questão da adaptação do bebê, né? Que o aleitamento materno, seja o fato da mãe conseguir ir lá amamentar, ou ele receber o leite, faz com que essa criança fique mais tranquila, assim, mais segura. Como a Cassiana falou, é uma questão de tempo também. Então, muitas vezes, você vai ter uma criança, isso é muito particular de cada indivíduo, né? Que vai em uma semana, tá ótima, super bem, sorrindo para todo mundo, brincando com todo mundo, e tem criança que vai levar 3 semanas, né, para se ambientar naquele espaço, com aquelas pessoas, né? Então, assim, acho que a gente tem que tomar esse cuidado de não culpar nem o aleitamento materno, nem a família, né, porque chegou correndo em cima da hora ou não, enfim, de qualquer forma, e tentar trazer para essa criança, mostrar para essa criança a segurança, né, a tranquilidade de que aquele espaço está aberto para ela e está recebendo bem, né? Giovana? Eu acho que é isso mesmo, acho que vocês colocaram muito bem, né, responderam muito bem a esse questionamento. Acho que a gente pode ver se tem uma próxima pergunta. Mesmo que a mãe não amamente no seio ou que não leve o seu leite para ser ofertado, a gestão do seio pode ter a iniciativa em não oferecer a mamadeira para que o aleitamento materno não seja prejudicado, sabendo dos riscos de desmame precoce e de confusão de líquidos a curto ou longo prazo. Posso começar ou Giovana quer falar? Não, você pode começar, pode começar. Então, essa dúvida, né, em relação ao uso da mamadeira. Muitas famílias já têm em casa a prática do uso da mamadeira. E isso é algo que também entra lá na questão da fórmula. Historicamente, né, as unidades de educação infantil usam mamadeira para os seus bebês, mas nós temos todo um trabalho de desconstrução também disso, né? Tanto que o leite materno, a nossa orientação é que ele seja ofertado ou na colher, ou numa colherinha própria para leite materno, ou num copo, né, num copinho que a criança consegue beber também, justamente para evitar ao máximo o uso da mamadeira e, com isso, contribuir para um desmame precoce. Né? Então, a unidade pode, sim, e deve, ficamos felizes, né, com essa iniciativa, assim, de, ao invés da mamadeira, oferecer o leite, ou que seja a fórmula, né, eventualmente, essa criança, como você coloca, se a mãe não consegue amamentar na unidade, não consegue dar o leite,
porque provavelmente ela vai estar tomando a fórmula infantil de acordo com a faixa etária dela. Mas mesmo essa fórmula, ela pode sim ser oferecida, né? Ou numa colher, ou num copo, dependendo da idade da criança. Isso é sempre válido, com certeza. É isso mesmo, Valéria, não tem nenhum impedimento, né, para oferecer a fórmula em um outro utensílio que não seja mamadeira, né? Então, como você colocou, o copo, ou a mesma colher, ou a colher dosadora, que são normalmente utensílios que a gente indica, né, quando vai ocorrer a oferta do leite materno ordenhado, né, que foi disponibilizado pela mãe, e não tem nenhum impedimento para que esses mesmos utensílios sejam utilizados no caso da oferta da fórmula mesmo, nenhuma restrição. Aí é uma questão de organização da unidade educacional, acho que estabelecer também essa conversa, né, clara com a família, né, em relação a essa questão do utensílio também é bem importante. Eu vou aproveitar e perguntar para a Cassiana, como é lá na unidade, Cassiana? Como vocês fazem oferta do leite materno? Vocês só têm mãe que amamenta ou também tem leite congelado? Então, esse ano a gente só teve mãe que amamentou, por todo um processo que a gente acredita que isso é mais efetivo, né? Ano passado a gente teve, em outros anos a gente teve, mas eu acho que eu não posso dizer assim que não é, porque a gente tem descoberto que é muito particular. Então, teve uma mãe que trouxe, né, a primeira, né, que trouxe leite ordenhado, congelado, e ela já tinha treinado a filha dela a receber o leite ordenhado na mamadeira, com o bico, e ela trouxe o bico, a mamadeira, ela se preparou para tudo, né? E a filha dela nunca recusou nenhum alimento, nem leite, nem nada, né? Então, ela super... Então, eu acho que esse é o movimento também das unidades, né? De conhecer o indivíduo e a gente sair um pouco desses padrões. O que funciona, o que não funciona. A gente tem que ir testando tudo o que existe para acolher as famílias, porque elas são diferentes, as crianças são diferentes, elas têm processos diferentes, e a gente vai testando de tudo. Então, a gente já usou mamadeira, já pôs no copo, na caneca, só que a gente tem uma preocupação enorme com o leite materno, porque a gente trata ele como um líquido muito precioso, né? Então, a mãe traz aquela quantidade, a gente quer que a criança beba naquela quantidade, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, ser alguma coisa que ela não rejeite. A gente conversa muito com a família, como ela recebe esse leite. E se a intenção dela é que trazer ele ordenhado, que a gente construa conjuntamente esse oferecimento. Que ela tente em casa, a gente tenta lá, para não desperdiçar. Isso mesmo, isso que você falou é muito importante, né? É uma construção junto com a família, né? Dentro da realidade. A gente não tem, assim, um manual de certo e errado, né? Como você falou, a gente tem as recomendações dentro daquilo que a gente acredita ser o melhor, mas o melhor caminho sempre é construir com a família, né? Construir com a comunidade escolar. Vamos para mais uma pergunta para fechar? Muito importante esse projeto que pensa nesse momento tão especial, humanizando e acolhendo mãe e filho. As professoras ficam felizes quando os bebês são bem amamentados e com saúde. Ai, muito obrigada, Creonice. Maravilhoso. Maravilhoso comentário, nós estamos muito felizes também. Graças a Deus eu tive o privilégio de, não sei, amamentar meu filho. Ai, que lindo, Fátima. Parabéns pela iniciativa, parabéns para a sua unidade, por ter recebido, por ter te acolhido. Muito lindo isso, muito importante. Relatos emocionantes, né? Relatos emocionantes. Muito bom. Cássia, quer falar mais alguma coisa com a gente? Contar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, acho que eu falei bastante, né? Não sei. Eu conversei hoje com a minha equipe, né? Que eu viria, falei algumas coisas que eu falaria, falei muito mais, né? Então, eu acho que é isso, né? Que é um orgulho enorme de trabalhar nesse projeto.
e que esse projeto ele fortalece o nosso vínculo com a comunidade, né? Então, e ele só acontece porque a gente tem uma equipe que trabalha em prol disso, né? Então a gente eu conversei bastante assim, com a Giovana, né? Falei, a gente foi construindo conhecimento, né? Então, muito amparada por ela, por toda a equipe, né? Que a gente viu que as crianças precisavam de mais do que a gente estava oferecendo, né? Então, os choros na adaptação enlouquecem qualquer pessoa. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir, em qualquer momento a gente vai fazer. E esse projeto, né, o programa Amigo do Peito, ele veio como um fortalecedor nesses processos, né? Então, ele foi uma mudança significativa, né, para a gente construir, porque a gente só, isso que ela falou, né, um bebê bem alimentado e saudável é tudo que a gente quer, né? Então, para isso a gente tem que ter família, em diálogo com a família que a gente constrói isso. Eu agradeço demais a oportunidade, né, por estar aqui compartilhando o trabalho da minha unidade e sendo também porta-voz do trabalho que a rede faz, né, que os 6 fazem, porque isso só existe porque a gente está ali, junto com as famílias, junto com os bebês, trabalhando para que isso aconteça, né? Então, estou bastante feliz com isso, né? Com essa oportunidade. Daí eu choro também de novo. E mais um comentário lindo aqui, ó, meu Deus, estou encantada com as falas da Cassiana. Nós também, viu? Que momento de troca maravilhosa sobre incentivo à amamentação. Muito bom isso, Cassiana. Eu acho que o que você falou resume bem, né, o que é essa iniciativa nossa, mas que é isso, ela acontece com vocês, né, graças a vocês que estão ali na ponta, que estão em contato com essa família, né, e tem todo esse trabalho de acolhimento, de incentivo, enfim. Eu gostaria também, em nome da CODAI, do GT Aleitamento Materno, de agradecer muito a sua participação, ficamos muito felizes. Obrigada, parabéns pelo trabalho na sua unidade, viu? Esperamos que tenha mais para frente bons relatos, mais bons relatos para compartilhar com a gente. Giovana, suas palavras, quer finalizar? Eu também gostaria de agradecer em nome do GT Aleitamento Materno, em nome da Coordenadoria de Alimentação Escolar, né, por esse momento. Agradeço muito a presença da Cassiana, da equipe gestora, né, Andréia, Ana Paula, e toda a equipe da unidade, e todas as unidades que fazem esse caminho e que estão trilhando esse caminho conosco, né? São todas extremamente engajadas, e importantes nesse processo, que, como todas nós comentamos, está sendo construído, né? E nós vamos continuar evoluindo, vamos continuar nesse processo, né? Para ampliar cada vez mais e incentivar cada vez mais o aleitamento materno dentro dos nossos centros de educação infantil. Então, a gente só tem realmente a agradecer toda essa parceria da rede, né, com esse trabalho que tem sido desenvolvido. Só gratidão. Então, tá bom. Eu também, novamente, agradeço a toda a rede, a todos os telespectadores, todo mundo que está nos assistindo, a toda a equipe de SME que promoveu esse encontro, né? E finalizo dizendo que o GT Aleitamento Materno, ele está de braços, olhos, ouvidos abertos para a rede. Então, entrem lá no nosso site, conheçam o material, escrevam para a gente, compartilhem experiências, escrevam dúvidas, digam para a gente o que vocês aí na ponta precisam. Tá? É por vocês, é pelas nossas crianças que nós trabalhamos, então esse canal de comunicação está sempre aberto. Esperamos que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar a se encontrar, né, e tratar desse tema que nos é tão caro, tão bonito, importante, que é o aleitamento materno. Uma boa tarde, muito obrigada a todos, novamente, eu fico por aqui.